Amigos têm dessa coisa, sempre nos constrange com palavras carinhosas, acolhedoras, e uma das mais honrosas foi eu falar para você, igreja, no primeiro dia desse ano que se inicia. Como disse o vosso pastor, o nosso pastor aqui, que dirige, o reverendo Gilvan, me faço acompanhado daquela que me ajudou a formar uma nova família. A Branca, que está à minha direita, de vocês, ao da ponta, mas uma segunda herança que Deus me deu, porque primeiro foi um homem chamado Bernard, depois a linda lourinha Bianca, e veio depois um presente, quando já adulta, já até formada, um outro formado na mesma faculdade, na mesma formação, que é a mesma minha, veio o Rodrigo, o Fiorotti. Se vocês me veem chamando de Fio, não tem significado nenhum, é a abreviatura do sobrenome dele, do apelido dele. E desse casal, que formou nova família, duas preciosidades, as coisas mais lindas que Deus me deu. Mateus, o mais velho, o varão, e essa fofura, bagunceira e tão alegrinha, que é o Guilherme. Mas eu trago na memória, quando aqui fui chamado para trazer, não a experiência da minha vida, não da minha família, mas a primeira meditação dentro do culto, porque certamente você leu a meditação pela manhã, no devocionário, você ouviu pregação da escola dominical. Eu falei, se toda a escola dominical for assim, nem precisa de sermão pela manhã, o sermão está pronto. Estou expectativa, estou cada vez mais, ainda mais sabendo que temos um professor acadêmico aqui, auxiliando. Eu falei, opa, então, reverendo Ricardo e os demais pares, que também saúdo, no vice-presidente, os copastores dessa igreja, o presbítero Jadelso, os demais presbíteros, que saibam, pastores você também são, para apacentar esse rebanho. Se uns de forma da doutrina, vocês na forma da regência. E nesse meditar do primeiro dia deste ano, quero te fazer uma pergunta. Muitas coisas foram faladas, pensadas e muitos planos foram feitos no ano que se encerrou ontem. Como viveremos, como será o novo ano, com que roupa vou passar, que procedimento vou ter. Você comeu lá, não sei se é comer, né? Não sei se é para jogar fora, 7 ervilhas. Você tem que fazer o quê? Fazer como? Ah, você tem que dar... Aqui não tem mar, então não sei como é que vocês vão fazer. Pular 7 ondas, ou 3, não sei. O que você... Ah, qual roupa? Que cor você usou? Tudo isso para ser um ano bom? Ah, não, também houve a aflição da preocupação no ano passado em quem votar, que candidatos na representação estadual, federal e até na liderança do Poder Executivo Nacional, e traz alguns angústia, porque temem o homem, temem os que ladearão esse homem, e outros se frustram porque idolatravam o antigo homem. Em quem você cria? Em que você crê para o novo ano? Eu prefiro crer em Deus. E não quero mudar. E exorto você, como filhos de Deus, a manter firme nessa convicção. Creio em Deus. Eu não creio nas crendices. Crendices mudam até de cidades, de estado, são diferentes, de países, muito mais ainda nas nações, né? E para que então crer naquilo que é temporal, passageiro? Deus destruirá tudo isso. Eu quero compartilhar com você um texto que vai falar sobre o saber e o conhecimento de Deus. Abra, por favor, e, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta.
reverendo falou dos bereanos. Aí eu falei, eu tenho que ajudar nessa parte para aqueles que ainda sendo visitantes poderiam... Bereanos, o que ele está falando? Tá bom, os crentes de Bereia, eles não aceitavam qualquer coisa, não aceitam, porque eu ainda sou bereano, pronto. Onde? O que você falou? Me dá o texto. Não é bem assim, você interpretou errado. Nem isso está na Bíblia. Então, os crentes de Bereia, os bereanos, eu peço que você seja também, mais uma vez, mantenha Romanos 11, lá no finalzinho dos últimos versos, porque vamos pegar o contexto anterior e logo depois o posterior do texto. Estando aberto, eu peço que curvem a sua fronte para buscar em Deus a iluminação para esse momento de lermos e aplicar a sua palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu e Redentor meu. Amém. Assim registro o verso 33 em diante. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Vamos juntos? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É tão bom ver que você já leu Isaías 40. Toda a liturgia cuidadosamente preparada, apontou, porque é citado e reavivado a nossa mente nas palavras de Paulo, o que citou Isaías há anos, séculos atrás. Então, o que trata nesse pedacinho da Bíblia? A gente vem com vontade, às vezes, de usar o termo teológico, a perícope que aqui aplicamos, está embutida da seguinte forma. Não, tá bom, nesse pedacinho, nós ficamos a olhar aqui, Paulo tratando de, como Deus tem conhecimento. Olha como Deus é sábio. Percebe isso? Lembra que eu falei para manter a Bíblia aberta? Olha para ver se é isso. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria de Deus, por quê? Porque vem aqui como do conhecimento de Deus. Então, o verdadeiro saber, o verdadeiro conhecimento, a amplitude está ligada nesse texto em duas áreas. E me permita, porque Paulo vai detalhar quão insondáveis, quão inescrutáveis, quem que conhece então é sua mente, quem é que o aconselhou, quem que veio dar a ele alguma coisa para ele ter que devolver. Por quê? Porque por meio dele, para ele são todas as coisas, glória a ele eternamente. Percebem isso? Eu creio em Deus e continuo crendo em Deus porque ele me faz conhecer a ele até na criação. Como então aceitar e perdoar aqueles que dizem que não existe Deus? Não preciso de Deus. Você vai dizer, mas não vejo pessoas. Você está deixando então de conviver com pessoas que precisam ser alcançadas. É muito fácil, foi lembrado na escola dominical, ser crente de banco. Sentadinho aqui é muito cômodo, prático, não te cobra nada. De você ter que se expor, dizer, defender as suas teses. Que teses? O conhecer da Bíblia, o conhecer de Deus. E o que nós precisamos, então, é saber que para alcançar esses, e que nem sempre você pode dizer, são pessoas tão fracas, sem visão. Não, eu estou dizendo que são grandes pensadores, grandes pessoas da sociedade, e agora está na moda dizer, são os influencers.
da mídia, do marketing, inventam histórias, dão valor às coisas que não têm valor, mas ganham para isso. Filósofos, cientistas, que ainda dizem, não existe Deus. E eu vou dizer para ele, se quer filosofar, Deus não existe mesmo, não. Se veio a existir, alguém o criou. Então Deus é. Deus não existe. Você quer filosofar? Vamos dificultar para você também? Então, onde podemos chegar? Eu quero continuar crendo em Deus. Eu continuo a preferir colocar o meu coração e toda a minha alma sobre a fé que esse Deus traz ao meu coração ao se revelar, não somente na natureza, mas agora de forma direta e tão maravilhosa na sua palavra. Não sei se ocorre com você que às vezes a gente vai ler a Bíblia, ai, Deus me alimentou. Passa algum tempo, você lê de novo, ué, tem mais coisa aqui. Já aconteceu com você? Comigo acontece sempre, eu falo, eu sou tão burro, né? Eu não vi isso. Me permita, que você às vezes não se xinga. Eu me xingo toda hora. Tu está cego, você não leu que está escrito isso? Acontece por quê? Porque tenha a coragem de dizer, eu me omiti em abrir o coração para que o Espírito me mostrasse a verdade eterna e não aplicasse os meus preconceitos. E isso você não deve fazer na Bíblia. Buscar aquilo como resposta. E não. As minhas perguntas às vezes estão sendo mal feitas. Já aprendi com grandes professores, doutores, que não é sempre a boa resposta correta que é a melhor sabedoria apresentada pelo aluno, e sim uma boa pergunta formulada. Porque ele já passou do beabá, está querendo subir para o CDEH. Está lá querendo andar mais à frente. E quando verdadeiramente nós conseguimos educar, ensinar, e agora especificamente nós na doutrina, doutrinar a outros, e esses se tornam doutores maiores do que nós, louvado seja Deus, eu fui instrumento. Apesar de realmente eu querer entender, é Deus que vai falar, mas por favor, olhe bem esse capítulo 11, no verso 33, e veja que Paulo, aplicando Isaías 40, ele divide todo o ser de Deus em duas partes para se torná-lo assim, inexplicavelmente, mas tentando usar palavras. Ele é insondável, ele é inescrutável, ele é imprescrutável, ele é inesgotável, ele arde sem se consumir. Lembra lá da sarça? Ele é fundamento, ele é imutável, ele é inigualável, ele é o ponto de partida, o atual e o futuro, porque ele é alfa e ômega. Ele usa Paulo de duas classificações do saber, do conhecer. Saber é acumulado, e o cuidado que você pode ter comparado isso é ao ler lá o capítulo 40 de Isaías, em que vê que Deus vai mostrando sua sabedoria. Então, vamos explicar calmamente para você o valorizar a sabedoria. Sabedoria se adquire, conhecer é quando alguém se apresenta. Como assim, pastor? Eu só pude conhecer Branca quando verdadeiramente a Branca deixou de ser aquela bela mulher maquiada que se apresentou muito bem arrumada, eu me encantei. Aí você fala, está dominado, né? Fiquei. Mas quando ela mostrou quem ela verdadeiramente é, como o reverendo ontem falou da esposa, por que você me ama? É porque eu sou bonita, porque eu cozinho bem? Seria passageiro. Não, eu fui conhecer Branca ao conviver com ela, ao namorar. Por isso a importância, ensine aos seus filhos. Namore, deixa passar um tempo. E ao invés de casar logo, passa um tempo e pede noivado. Deixa passar um tempo. Aí vocês estão amadurecidos para casarem e firmarem esses votos. Então, queria dividir da mesma forma esse que Paulo apresenta como a sabedoria de Deus, como conhecimento de Deus, a importância de adquirirmos sabedoria.
Alguns aqui poderiam se chocar e dizer, mas pastor, o analfabeto não pode evangelizar? Pode, e vai alcançar muita gente. Mas ontem eu falei para alguns que estavam orando comigo, melhor pregação que fazemos é no silêncio, ao testemunhar o evangelho. Porque a nossa boca às vezes está cheia de versos decorados, mas testemunhamos outra coisa, o que eles vão dizer? Incoerentes, parecem mentirosos. E fazemos Cristo mentiroso. Porque se esse é um cristão, é uma miniatura, é uma cópia, é uma réplica daquilo que ele procura ser do seu Deus, eu não quero esse Deus. Qual é o testemunho dessa mulher, desse homem? Então, eu aceito a ideia de que sim, vão alcançar os incultos, muitos aqueles que, olhando para aquilo que eles testemunham, bastará ele dizer, é porque eu creio em Jesus. Quem é Jesus? Me mostra esse cara, eu quero ver esse cara, eu te mostro. Vamos lá na igreja? Ah, ele está lá? Não, ele está aqui também, mas só que ele passou rápido e você não viu. Então vamos lá na igreja, o pastor explica melhor quem ele é. Mas a marca que ficou é o teu exemplo. Então eu quero valorizar, sim, a sua formação. Eu brinquei certa vez, quando meditava sobre essa mensagem, que é difícil para mim, não sei se para você, se alguém quiser chegar conversando comigo, é porque nós isso me dá um bloqueio, eu falo, espera aí, o que vai sair daí? Eu tenho dificuldade, sim, mas quando eu vejo que alguém se abrindo, vem palavra de Deus e súplica que Deus vai querer que eu assista. Aí nós nos abrimos, mas querer me ensinar no nós fomos, não dá. Então eu peço e prezo muito e peço para que você veja a sabedoria adquirida no dia a dia, na sua formação, no procurar saber, no procurar conquistar novos ideais e saber. É importante, então, eu saber até outro idioma, porque Deus vai querer que eu alcance. Chega de inglês, já está na hora, além do inglês, vai procurar o mandarim, alcançar os chineses. O coreano, que estava tão evangelizado, já começou a derrapar. Você tem que aprender outras coisas que Deus vai te enviar. Então não é só conhecer de Deus agora, acerca de Deus, que você vai estar apto a desenvolver a pregação do Evangelho, além do testemunho. Eu gosto, sim, de pensar que aqueles que tentam negar o necessitar de Deus, e pior, não existe Deus, ao ler religiões comparadas, eu pude ler um texto chamado Tripitaka. Tripitaka é um livro sagrado também budista, e que você vai tentar ouvir a mesma coisa que nós falamos dos ateus. Os budistas dizem assim, um homem que grita, sou livre, ele é tolo. Ele não sabe que está a saltar na mão de Buda. Está no texto budista. Então, queira você ver pessoas a dizer, não existe Deus, eu não creio em Deus. Não tem problema, você está à margem da mão de Deus, e se você é um eleito, uma hora você vai entender que você vai entrar ali para abençoar Deus a tua vida. O certo, como foi colocado no exemplo que foi tomado na escola dominical, é Deus estar abençoando, então Ele estaria com a sua mão virada sobre a nossa cabeça, a nos proteger e dirigir o nosso caminho. Mas aplicando aquilo que o budista, você pode entender, diz que o próprio interpretar dele o que é o Deus dele, ver o homem dominado e cercado por esse Deus. É o que está em Isaías 40, lembra? Ele mediu todo o pó, deu 1/3 de toda a água da terra na sua mão. É assim que o texto sagrado de Isaías apresenta.
Porque eu fico pensando, apesar de tudo isso, ser Deus tão grandioso, aquele que tudo sabe, conhece, que é insondável, inescrutável, como está aqui no texto, os demais atributos comunicáveis, nós podemos dizer sim, esse Deus quer se mostrar não só mais como estava no Antigo Testamento, o Deus dos exércitos, o Deus da ira, o Deus que visita o pecado dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, não mudou. Mas é o Deus justo que visita, ok. Mas ele em Cristo, ele vem e se manifesta como um novo Deus? Não, o mesmo Deus. Como eu e como você, agimos como nossos filhos, de ser aquele que carinha, que beija, que afaga, mas na hora que está fazendo bagunça, o que papai e mamãe faz às vezes? É um puxãozinho de orelha, é dar o castigo, é tirar o celular, é fazer as coisas que eu não queria receber esse castigo, mas Deus deixa essa forma recebermos também. Então, eu vejo Deus em Cristo corrigindo a ótica dele para os crentes. Onde eu posso perceber isso? Eu queria que você olhasse, como o texto está aberto, a partir do verso 25. Os desígnios de Deus é misericórdia para com todos. Como assim, pastor? Ele começa a trazer que, irmãos, você está ignorando esse mistério para que você não seja presunçoso, presumido em vós mesmos, e que veio assim endurecimento em parte a Israel, Israel ficou de coração duro, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Passo a passo, vamos explicando. Os judeus se afastaram, lembra do período intertestamentário em que não houve manifestação de profetas e o povo sofreu porque Deus nos abandonou, Deus não fala conosco, porque o povo estava rebelde. Até que se levantou, foi falado hoje também, a voz que clamou no deserto, anunciou e profetizou, olha, eu agora batizo vocês para arrependimento com água, mas há de vir aquele que vai batizar com fogo e com espírito. João Batista. Então ele está aqui dizer, Paulo, o cuidadoso Paulo, judeu de tradição, doutor na lei, doutor de interpretação, somos pífios perto do saber de Paulo, saber obtido porque buscou, conhecer de Deus, nós conhecemos quando ele fala para nós, ele vai continuar a dizer, assim, todo Israel está garantido ser salvo, continua o verso 26, a aliança está garantida, eu vou tirar os seus pecados, aí pula para o 28, mas quanto à pregação dessa boa nova, desse evangelho, os gentios, quem é gentios aqui, Paulo está a explicar? Eu e você. Eu e você. Lá na época, os romanos que receberam dos judeus a compreensão de que haveria de vir aquele que se manifestou, Jesus. Então, quanto ao evangelho, eles se tornaram, os gentios, inimigos, os judeus, por tua culpa, pelo teu testemunho, por causa de você assim agir, eu garanti ainda assim, fecha o verso 28, através da eleição, pelos patriarcas, a sua salvação está garantida, para que os dons e a vocação de Deus não sejam assim revogados, jamais. Prometeu Deus, se cumprirá, Israel será salva, o verdadeiro Israel. Porque assim também, como vós também outrora fostes desobedientes, os judeus, agora alcançastes a misericórdia. Deus te perdoa, rapaz. À vista da desobediência deles, que você causou, aquilo que deu ódio, inimigos se tornaram, vocês se tornaram causadores disso. E eu trago para mim e para você.
Será que assim também nós estamos tendo desobedientes para que o mundo, para que esses que votaram não pela família ou que votaram pela verdadeira pregação do Evangelho e temem que agora a igreja vai ser destruída. Eu vi da família minha, não vou dizer que são meus pais não, né? A igreja pode ser perseguida e vão acabar com a igreja. Eu falei, então não é de Cristo? Se a igreja fosse daquele ex-presidente, eu estava roubado. Se a igreja fosse de homens que governam a minha denominação e que deram mau testemunho, eu estaria desgraçado. Você também. A igreja é de Cristo, por isso eu creio em Deus. Eu não creio nos que foram ou nos que vão vir agora, porque eu creio em Deus. O que Ele disse há de se cumprir, e já está se cumprindo. Quer para juízo, castigo dele, para colocar de novo no trilho aquilo que saiu, a reta, segue essa lei aqui, segue, vai por aqui. Não, eu quero um pouquinho aqui, que é mais bonito, fica mais... Não, se você seguisse, você não se machucava, saiu, machuca. Deus vai assim mostrar através do fechamento do verso, porque Deus a todos, então, encerrou em desobediência, quer judeus, quer gentios, a fim de que Ele use de misericórdia para com todos, e está a usar para conosco. Mesmo nessas mudanças que nos trazem insegurança, é porque você está apoiado na crença na coisa errada. Esse ano se inicia para você voltar os seus olhos em quem você nunca devia ter tirado, Hebreus. E olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, prossiga. Jesus. Deus realmente em Cristo, Ele está se mostrando amigo, verdadeiro humano, no sentido de ser Ele criado, e nós na confissão de fé dizemos, é o eternamente gerado do Pai. E o Espírito, o eternamente gerado do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. Então, Ele, em tese, não criatura, porque na criação Ele estava, mas gerado naquela concepção do papel que haveria de desempenhar na história do Cronos, na minha e na tua, Ele se faz presente como Deus presente e amigo, não somente de juízo, não somente da guerra, não somente da vingança. Deus se revela em Jesus Cristo, como aquele que vem ao nosso encontro para nos confortar. Ele ser escudo diante dos ataques dos inimigos, Ele para ser aquele que ameniza a dor do grito, da dor daqueles que sentindo a busca de o que fazer, qual a solução para isso, e que tenta sufocar a fé, Ele vem tranquilizar. Deus se revela em Cristo para o amor e não para temor. Por mais que devemos o princípio da sabedoria, é temer a Deus, sim, mas mais aplicado ainda, olhando ao Cristo, eu tenho um amor de Deus Pai, o Abba Pai, o Paizinho melhor manifesto. Ele vai se tornar o sentido do viver e passa a nos dar garantias. Quero passar algumas garantias que Deus, em quem eu e você confiamos, nos dá segurança em Cristo. Eu peço um diácono que ajude a levar a nossa irmã até lá fora, porque tem aquela dificuldade de saída, prefere ficar aqui dentro mesmo. Não se impressione, a idade e a enfermidade que tem. Ontem nós estávamos ao lado dela orando e houve um momento que o Parkinson manifestou, mas Deus provém os meios. Que garantias Deus nos dá? Vale a pena amar, vale a pena lutar, vale a pena garantir a busca da justiça, da liberdade, da dignidade, não pela razão, mas sim pelo amor que Deus quer manifestar a outros. É na presença de Cristo, a face de Cristo, que devemos refletir, porque nós somos cristãos, pequenos cristos. Dá a garantia que vale a pena abandonar algumas coisas para amar as boas e eternas.
Vale a pena a garantia que dá de crer a boa semente, mesmo tendo tanta erva daninha ao redor, ela vai brotar. Tem a garantia, manter fidelidade e cultivar amizade. Traz a garantia que vale a pena amar, ser amado, vale a pena perdoar e ser perdoado, vale a pena crer e esperar pela justiça, vale a pena sim perdoar, superando o sofrimento. Por quê? Faria essa pergunta. Porque quem verdadeiramente sofre quando não há perdão é aquele que retém o perdão. Vale a pena fazer o bem, demonstrar amor. Vale a pena lembrar que um pouquinho, somente um pouquinho do fermento leveda toda a massa. Faz sentido parar tudo, vale a pena deixar tudo, vale a pena vender tudo e colocar todo esforço e razão para encontrar esse filho que me apresenta Deus e me faz conhecer esse Deus maravilhoso. Para concluir, o mundo é um mundo de inversão de valores atualmente. É um mundo, sim, da razão, é um mundo do absurdo, do lucro, do supérfluo, do descartável. Me permita até usar palavras duras, da criança prostituta que os pais os fizeram, que a família submeteu ao sofrimento e com isso se tornam desajustados na sociedade e depois gritam direitos como se nascia assim e crescia assim. Não, você foi assim tornado. Me prove no DNA que uma pessoa nasceu com o sexo errado. Eu vejo uma sociedade tão absurda que professores são mal pagos, médicos e enfermeiras têm que brigar e muitas vezes protestar para conseguir algum direito. Profissionais de exatas, onde tenho em casa engenheiros, poderiam dizer, recebo o suficiente, mas quando olhamos a políticos que aumentam seu salário para R$46 mil, alto se promovem o salário, aqueles que conseguem ganhar 10 são satisfeitos porque conseguem subsistir e trabalham verdadeiramente muito mais do que aqueles. É um mundo de absurdo. Um mundo de absurdo em que tantos desses profissionais ganham mal, mas os capangas e os seguranças ganham mais do que eles. Daqueles que, como marqueteiros, influencers, vendem os sonhos para aprisionar almas, aqueles que vendem a necessidade construída e não verdadeira, compro e depois a gente vê, o que eu vou fazer com isso? Você tem aquela panela guardada lá no canto, que nunca mais usou? Você tem alguns bens que você fala, por que eu comprei? O marketing alcançou você. E você foi vítima, porque você olhou e deu valor àquilo que não devia. É um mercador da necessidade. Sonho, sim, no Brasil, que vemos do absurdo de um Brasil sem inflação, mas com recessão, com desemprego, não. Como falamos, estamos a concluir que eu creio em Deus e prefiro olhar Deus buscando, sim, sabedoria, no estudar, no aprofundar, no ter argumento para contestar as teses do inimigo, que vão usar grandes pensadores para contrapor a verdade do Evangelho, e eu terei como dizer. A minha formação me permitiu olhar e dizer, eu consigo ver quase tudo porque não sou cientista físico, mas eu vejo o passo a passo da criação dentro daquilo que facilmente eu posso ver na química de ser organizada toda uma estrutura de universo. Criado, sim, para ter o equilíbrio que tem. Lembra da historinha? É como se você pegasse um baralho, jogasse por alto e todos eles caíssem na sequência numérica de cor e de naipe. Vai conseguir alguma vez?
É muito mais difícil colocar o equilíbrio que há no seu corpo, nas formas que as células se reagem, na forma que os neurônios, através das sinapses, se unem para poder formar ideias, formar memória. Alguém que teve que criar isso, tão perfeito. Então você estude, para quando eles contestarem algo, tá bom, que absurdo você crer nisso. Então você crê realmente como veio do macaco e evoluiu. Opa, como pode então encaixar tão células mudarem tanto no DNA? Já sabe o que é DNA? Com as classificações de cada 01 lá que nós vemos são letras. Vai ler, vale a pena. Vai aprofundar o seu saber, porque Deus está se mostrando no seu conhecimento a te dar conhecimento. Em meio a tudo isso, existe sim alguém que quer dar descanso ao meu e ao teu coração. Te dar resposta a toda a tua busca, a resposta a todas as tuas perguntas, a todas as tuas fadigas, a todas as tuas decepções. Fundamento último que nos faz crer naquilo que é bom e amável e quer nos fazer feliz, que nos ajuda a construir toda a vida daqueles que dele se aproximam. Só tem um nome: Jesus. Por isso você pode repetir comigo o último verso, 36. Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, por isso, porque dele, vamos juntos? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quer um ano feliz? Quer um ano de realizações? Crê em Deus. Eu creio em Deus. Você crê? Você crê? Aqueles que ainda estão inseguros, você precisa conhecer de Deus, sobre Deus, mas saber de Deus, naquilo que Ele fez na criação. Deus te abençoe. Deus dirija o teu agir, o teu pensar, o teu querer nesse novo ano. Mas da mesma forma, venha você a fazer isso a outros, para que não vivam mais um sofrimento do vazio, como também foi colocado. Tem um buraco no coração. Só Deus, em Jesus, pode preencher. Reverendo, vem orar conosco.